Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, abençoados, graça e paz, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui pelo canal. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações. Também deixa aí o teu like para fortalecer aqui o canal, tá certo? Eu quero falar sobre esse tema, enganando e sendo enganado. Nós falávamos domingo sobre a manipulação textual e eu quero dar continuidade sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito extenso e a gente precisa tratar com esses temas, tá certo? Eu vou ler aqui um texto que Paulo, orientando a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículo 12 em diante. Vamos ver no versículo 10 em diante. Diz assim: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Ele continua no versículo 11. As minhas perseguições e aflições, as quais sofri em Antioquia e Icônio e em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Versículo 12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Versículo 13. Mas os homens maus e perversos irão de mal a pior. E aqui entra o tema, enganando e sendo enganado. E esse é o tema, enganando e sendo enganados. Homens maus e perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a lição, o estudo que nós estamos fazendo sobre a questão da manipulação textual são naturalmente falada, pregada, anunciada por esses homens maus e perversos. Em algumas situações, homens maus, não estou aqui me referindo a homens malignos, no sentido de serem maldosos a ponto de querer prejudicar alguém. Muitas vezes o homem mau aqui é o homem mau no sentido do conhecimento, é o homem mau no sentido da sua limitação, é o homem mau no sentido do entendimento da palavra de Deus. Não é que ele seja mal intencionado em algumas situações, é que ele aprendeu mal, ele teve uma péssima escola, um péssimo professor bíblico, ele não teve uma revelação da graça de Deus. Então, ele é esse homem mau que engana e é enganado, mas de uma forma involuntária. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque a gente não pode generalizar. Não é porque o pastor A, o pastor B, ele prega uma doutrina contra a doutrina de Cristo, ainda que usando a Bíblia, porque uma coisa é usar a Bíblia, outra coisa é usar o Evangelho. Então, muitos homens aí, eles pregam sobre o Evangelho, eles pregam sobre Jesus, eles pregam sobre a Bíblia, mas eles não têm a revelação, o entendimento pactual
Eles não conseguem discernir, compreender que Cristo é o fim da lei. Então, eles leem lá, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas eles não conseguem entender que a lei foi um pacto específico para os judeus. Então, esses homens maus, esse homem mal orientado, esse homem que não tem conhecimento da palavra, ele acaba que misturando tudo. Ele acha que a lei de Moisés é para a igreja, ele acha que as profecias lá dos profetas, geralmente eles lançam para um futuro incerto, dizendo que ainda vai se cumprir. Raras exceções, você vai ver um pregador, uma pessoa da tradição religiosa, pegando uma profecia bíblica e dizendo, olha gente, Deus usou o profeta, isso aqui se cumpriu. Não. Geralmente, eles se utilizam das profecias bíblicas para trazer para o nosso tempo, trazer para a igreja e dizer que aquilo vai acontecer ou está acontecendo. Ou eles são presentes, né? Eles pegam as profecias bíblicas e colocam no seu presente, ou eles são futuristas. Eles não são preteristas, eles não conseguem entender que aquelas profecias já tiveram o seu cumprimento. Então eles apresentam agora para o tempo presente ou para o futuro. Então, esses homens maus, muitas vezes é nesse sentido. Não necessariamente mal de maligno, mas mal na interpretação, no conhecimento de Deus. Então eles enganam e eles também são enganados. Porque eles estão, na verdade, reproduzindo aquilo que eles aprenderam. Então você vai ver esses homens falando de uma queda de um pseudo Lúcifer, esses homens falando que foi arrebatado no inferno, que foi arrebatado não sei aonde, porque eles não têm um conhecimento bíblico. Eles se empolgam com a Bíblia, eles se emocionam e entram num estado de êxtase emocional, onde eles acabam dizendo que estão tendo sonho, e geralmente aí eles têm um sonho e dizem, assim como Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, assim como José no Egito, e misturam um monte de coisa. Então esses homens são homens maus. Mas Paulo falou também na segunda parte do texto sobre os homens perversos, que engana e são enganados. O homem perverso já é aquele homem malicioso, é aquele que conhece a verdade, mas não fala. Diga-se de passagem, a maioria desses grandes conhecidos aí, teólogos, mensageiros aí, líderes, pastores, pseudos apóstolos, esses homens, eles são perversos. Porque eles estudaram teologia, eles estudaram a exegese, a hermenêutica, sabe? Eles têm conhecimento técnico. Eles sabem, irmãos, eles sabem. Eles sabem que dízimo, biblicamente falando, nunca foi dinheiro, que não se aplica à igreja. Eles têm conhecimento que a prática do dízimo era feita no templo e era entregue aos sacerdotes. Eles conhecem as escrituras. Só que eles são homens perversos. Diferente do homem mal instruído, porque não tem o conhecimento e age enganando e sendo enganado, porque não tem esclarecimento. O homem perverso é aquele que conhece. É aquele que entende isso que nós estamos falando. Mas ele não quer aceitar. Por quê? Porque a instituição religiosa, a empresa dele, é uma fonte de lucro. E se ele deixar de falar as mentiras em nome de Jesus, ele não prospera financeiramente. Eu coloquei um vídeo recentemente num grupo aí, sobre um pastor famoso aí, de uma instituição famosa, cobrando R$ 80 para batizar os membros, sob a justificativa de que as pessoas tinham que comprar o roupão para se batizarem. E aí eles fazem uma conta lá por alto,
que aquela instituição estava arrecadando em torno de R$ 200.000 só para, entre aspas, batizar as pessoas. Então você percebe que esses homens, eles são perversos. Eles enganam o povo de Deus. E o povo de Deus tem sido enganado. Por quê? Porque são pessoas que não têm conhecimento. Agora, o mais interessante é que eu falo sempre sobre isso, que quando eu estava na religião, dentro da tradição evangélica, eu sempre orava a Deus pedindo que o Senhor abrisse os meus olhos, que eu queria enxergar a verdade, que eu queria compreender a simplicidade do Evangelho, que eu não queria ser enganado, eu não queria fazer alguma coisa achando que estava fazendo uma coisa porque estava na Bíblia, mas que aquilo não tivesse serventia nenhuma, validade alguma. E quando Deus, vendo a intenção do teu coração, que você quer de fato compreender essas questões bíblicas, porque você não quer enganar, você também não quer viver enganado, Deus começa a abrir a tua mente. Agora, engraçado que quantas pessoas participam e busca do Espírito Santo, busca por avivamento, sabe? E pedem em oração, Senhor, me dá sabedoria espiritual, me dá inteligência espiritual. Senhor, me dá discernimento, nem sabe o que estão pedindo. Senhor, me dá discernimento de espírito. Eles acham que é bater o olho em alguém e ver a pessoa endemoniada, o que não tem nada a ver. Discernir espírito é justamente discernir e compreender esses homens maus e perversos. É perceber essas atitudes malignas e perversas desses homens. Porque são eles que distorcem a verdade. São esses homens maus e perversos que comercializam o evangelho. Estava vendo agora há pouco também um outro, aquele jovem pregador de 14 anos, um menino que foi proibido aí de pregar em igreja, né? Pelo conselho tutelar. Agora voltou a pregar. E ele agora tem um cafetão. Um outro pastor reconhecido aí nacionalmente. Um que fala grosso assim, um que fala, né? Com voz de trovão, né? Trovão. Esse camarada agora, ele é o cafetão desse jovem. Ele que agenda as pregações. Cobra R$ 8.000 para um menino pregar. E aí cobra ainda hospedagem, passagem aérea, etc. Sob a justificativa do texto que Paulo falou, que digno é o obreiro do seu salário e aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Quer dizer, tudo texto fora do contexto. Paulo em momento algum estava falando de ser assalariado. Paulo em momento algum estava cobrando fortunas absurdas para ir pregar em algum lugar. Pelo contrário, Paulo se doava, dava a sua própria vida por amor aos irmãos. Paulo andava em lugar que ninguém queria andar. Paulo sofria, apanhava, era apedrejado, navio naufragava, tudo isso em prol do evangelho. O mesmo que disse isso, que digno é o obreiro do seu salário, ele entendia que o salário dele era aquele. Era a perseguição que ele passava. Aquele era o salário de Paulo. Paulo não disse que digno era o obreiro do seu salário? O salário de Paulo foi a profecia de Atos 9, quando Jesus disse a Ananias, deixa, vai, porque esse daí é um vaso escolhido para mim e eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Então vai, ô pastorzão. Você não quer se justificar usando a fala de Paulo que digno é o obreiro do salário? Você não quer se justificar usando a fala de Paulo, que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho? Então vai viver como Paulo viveu. Já que foi porque Paulo falou aquilo, então viva como Paulo. Qual foi o salário de Paulo? As perseguições? As pedradas que Paulo levava? O naufrágio? O descer pelo cesto na corda? O ser perseguido? O ser decapitado em Roma? E aí? Olha o salário de Paulo aí. Então não adianta usar um texto fora do contexto para cobrarem absurdos, enganando a igreja, enganando as pessoas, e usando o versículo bíblico que digno é o obreiro do seu salário. Então, queridos, é lamentável. Agora, se você me perguntar, ô irmão Elcio, mas você acha errado a igreja pagar R$ 8.000, R$ 10.000 para esses mercenários? Se eu acho errado? Não, não acho errado não. Porque essa igreja que paga, essa igreja também engana pessoas. Essa igreja que paga R$ 8.000 para esses homens,
essa igreja, esse ministério, essas instituições que pagam 8, 10 mil, 50 mil reais para esses homens, elas também enganam os membros lá delas sobre a justificativa de sacrifício ao Senhor, de campanha, de projeto, de propósito, de dízimo, né, de financiar a obra de Deus. Então, eles estão pagando de algo que não pertence a eles, pertence ao povo, porque eles estão arrancando do povo. Então, nada mais justo, já que eles estão tirando das pessoas, porque eles não podem também pagar. Entendeu, abençoado? É igual um cantor gospel que vai para uma praça pública e o show dele custa 80 mil reais. Ah, mas eles não devem cobrar não porque é para Deus. Não, eles devem cobrar porque não é para Deus. Ainda que eles estejam lá dizendo que é para Deus, que é para louvar o Senhor, não é para o Senhor, aquilo ali é para o homem, aquilo ali é para o nicho evangélico, aquilo ali é para o grupo de religiosos. Então, eles têm que cobrar mesmo. Até porque existem ali profissionais ali, existem pessoas nessas bandas gospel que nem são crentes. São funcionários da banda, tecladista, baterista, guitarrista, né? Estão ali trabalhando literalmente pelo pão. Ele toca aqui para um cantor gospel, ele toca ali para um cantor secular e ele ganha vida assim. Então eles têm que receber. Então se a prefeitura, se a cidade, se as igrejas locais contratam e podem, que paguem também, porque eles são músicos, eles vivem da música. Ah, mas o cantor disse que é para Deus. Não, não tem nada para Deus. Eles vão vender para Deus? Não é para Deus. Porque como é que eu vou dar algo para Deus? Eu vou dizer ao Senhor, eu vou te dar algo, eu vou te louvar, eu vou te adorar, mas o Senhor tem que me pagar. Porque é para o Senhor, eu vou dar para o Senhor, mas alguém vai ter que me pagar, porque eu não vou dar para o Senhor de graça, eu não vou louvar o Senhor de graça, eu não vou cantar para o Senhor de graça. Então, para eu cantar para o Senhor, para eu pregar a palavra do Senhor para esse povo tem que me pagar, porque digno é o obreiro do seu salário. São homens maus e perversos, enganando e sendo enganado. Como eu falei, manipulação textual, manipulação bíblica. Não trabalham com sinceridade, não são honestos, infelizmente. Então, irmãos, você vai ver, infelizmente, as pessoas tendo aversão às chamadas igrejas, pessoas que estão decepcionadas, e os líderes religiosos dizendo, não, é o diabo que está tirando as pessoas da igreja, sabe? É o inimigo que está afastando as pessoas da fé, é porque o povo está indo atrás das coisas do mundo. Mas não é isso. É que as pessoas estão cansadas. Assim como Jesus falou em Mateus 23, né? Mateus 28, né? Mateus 11, 28, melhor dizendo. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Essas pessoas estão cansadas hoje. Cansadas de ouvir mentira. Um pregador diz uma coisa aqui, outro diz ali. E hoje você não pode refutar, não. Teve um aí que foi refutar uma mensagem de um bispo famoso do cabelo lambido. Ele foi processado. Só porque o jovem que estuda aí a palavra, ele foi dizer, olha, o camarada está trabalhando com esoterismo, o camarada está trabalhando com simpatia, com crendice, sabe? O camarada está usando o nome de Deus para trabalhar com fórmulas esotéricas. E aí quando o camarada comprovou, o tal do bispo não gostou e processou. Então é isso que esses homens fazem. Eles querem calar a boca daqueles que se levantam contra. Aqueles que não concordam, aqueles que percebem a malícia. Então, é o que nós estamos vendo. Ao invés das pessoas refutarem, bater de frente, para não receberem processo, para não se tornarem inimigas dessas pessoas, o que é que as pessoas fazem? Estão se retirando dessas gaiolas. Não querem mais saber de igreja. E aí o líder, ele transmite uma mensagem para a comunidade que aquela pessoa não quer conta com Deus. Quantas vezes eu não vi pessoas saindo das instituições que eu fazia parte e o argumento dos pastores no domingo à noite na pregação era: estão abandonando a fé,
não querem conta com Deus, querem viver no pecado, mas não era, as pessoas não estavam vivendo no pecado. As pessoas continuavam acreditando em Deus, só que as pessoas não estavam acreditando mais nos seus pastores, nos seus líderes. E para eles se justificarem, porque eles enganam as pessoas, eles se utilizam desses argumentos, saíram do nosso meio porque não são dos nossos. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muito iria se esfriar, o pecado iria aumentar. Então essas pessoas estão saindo da igreja porque o inimigo está tirando. Não, era o comportamento pastoral, eram as mentiras, né? Era o bafafá. Eu via tudo isso nos bastidores lá, nas reuniões ministeriais dos líderes, dos diáconos, dos pastores. Eu via tudo isso. Então quando eu saí, não é porque eu deixei a fé, não é porque eu abandonei o povo de Deus, não. Eu saí dessa gaiola, dessa cúpula, dessa mentira. E graças a Deus nós saímos deste lugar, mas o Pai nos revelou a sua maravilhosa graça e nós estamos aperfeiçoados no Senhor. E quantos têm saído de lá por causa dessas decepções e frustrações, mas não têm tido ânimo mais para seguir a fé, sabe? Não conhece o Evangelho da Graça, porque uma vez que essas pessoas saíram de lá cansadas, oprimidas, né, tristes, infelizmente, porque foram vítimas desse sistema maldito, elas não conseguem entender que há uma outra alternativa, que há uma mensagem cristocêntrica, sem apelação pastoral, sem manipulação pastoral. Mas infelizmente eles não conhecem e aí eles vivem a ver navios, né? Infelizmente. Então, queridos, infelizmente você, por certo, conhece muitas pessoas assim. Então, nós que conhecemos o Evangelho da Graça, nós precisamos levar esperança para essas pessoas, sabe? A importância dessas pessoas conhecerem o Evangelho da Graça, sabe? Não viverem mais manipuladas pela religião, mas viver uma vida cristocêntrica, viver uma vida de fé, sabe? Viver uma vida direcionada pelo Espírito. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam da liberdade para dar ocasião à carne. E ao invés de produzirem frutos, sabe, para o reino, começa a produzir fruto para a carnalidade. E aí aqueles que estão de fora ou estão lá dentro do sistema religioso, eles olham para muitos que se dizem graça e dizem assim: como é que eu vou sair da minha igreja? Ou como é que eu vou para esse grupo? Ou como é que eu vou seguir esse entendimento se essas pessoas vivem desse jeito, né? Então, infelizmente, você vai ver muita gente que conhece o Evangelho da Graça, que se libertou do sistema, mas no sistema não bebia para não causar escândalo, na graça enche a cara. No sistema não usava cigarro, não destruía a sua saúde, porque tinha medo de ir para o inferno. Chegam na graça, são fumantes. No sistema não evitava dar xingamentos ou evitava certas situações porque era crente e dava satisfação ao pastor e tinha medo de Deus e medo do diabo. Na graça, como não tem alguém para doutrinar, alguém para impor medo, alguém para manipular, se sentem livres, vivem uma vida, sabe, à vontade, relaxada, acomodada, sabe? Se tornam ventres preguiçosos e acaba aqui manchando, na verdade, esse entendimento perfeito da graça de Deus. Uma das coisas que eu sempre me preocupei quando, graças a Deus, o Senhor abriu os meus olhos e me tirou da religiosidade evangélica, foi que a liberdade do Senhor, ela não iria produzir em mim uma libertinagem. Então, a mesma perseverança que eu tinha na religiosidade, eu transformei isso para a graça de Deus. O mesmo entendimento no sentido de que eu não poderia mais viver uma vida na carnalidade, na libertinagem, eu entendi que na graça esse cuidado era redobrado. E assim eu me esforço para viver. Porque se você não fizer, você vai perder a salvação? Não. Porque se você não fizer, Deus vai fechar as portas? Não.
É porque eu entendo que ser filho de Deus é uma questão de consciência. E ser obediente como filho é uma questão de caráter. Então nós precisamos desenvolver isso, sabe? Eu não vivo no engano. Eu não sou enganado e não estou enganando ninguém. Então, eu não posso enganar a mim mesmo. Você não pode viver, sabe, conhecendo o Evangelho e fazendo de conta que não conhece, porque você tem a tua própria consciência. Tá bom? Vamos que vamos. Que o Senhor continue iluminando a nossa mente, trazendo essa consciência pura, essa consciência de temor ao Senhor. O Evangelho é simples, vamos parar de ficar inventando coisa. As pessoas às vezes querem pregar algo extraordinário, e tem pregador que já pregou a graça, que diz que a graça acabou, que está pregando não sei o que, daqui a pouco inventa outra mensagem, porque querem sempre terem uma novidade. Querido, Evangelho é a novidade de vida. Evangelho é boas notícias, boas novas. Viva o Evangelho, acabou. Para de ficar inventando moda, para de ficar criando situações. E o que nós estamos vendo, infelizmente, são essas pessoas que saíram do sistema, deram o primeiro passo, receberam o Evangelho da graça, se cansaram da liberdade da graça de Deus e agora inventam aí um monte de filosofia, porque a palavra do Evangelho é eterno, porque isso, aí começa a colocar coisa em cima de coisa que não leva ninguém a lugar nenhum, só, na verdade, deixa as pessoas ali ansiosas, sem um conteúdo que de fato venha te trazer uma autodisciplina, uma consciência pura, e, enfim, não edifica ninguém, tá bom? Então, pense nisso. Viva o simples, viva a simplicidade do Evangelho, viva o amor de Deus, viva uma consciência pura através do Espírito do Eterno. Graça e paz.